Olá, amigos, ouvintes e simpatizantes da Web Rádio Primeiro Amor. Ou você que talvez esteja nos ouvindo pela primeira vez. Meu nome é Clério Cerqueira e neste instante estamos aqui para mais um momento de reflexão, qual eu gostaria de compartilhar com todos vocês. O título da reflexão de hoje é A Verdadeira Fé. Vamos iniciar pelo livro de Mateus, no seu capítulo 9, versículo 20 a 22, que diz: De repente, uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, alcançou-o por trás e tocou na borda do seu manto, pois dizia essa mulher consigo mesma: se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Então Jesus voltou-se e assim que viu a mulher, lhe disse: Anime-se grandemente, filha, a tua fé te salvou. E, desde aquele momento, a mulher ficou sã. Amados irmãos em Cristo Jesus, como eu disse mais uma vez, estamos aqui juntos e no propósito de levarmos nossa mente espiritual a Deus e por intermédio do seu Santo Espírito e da compreensão que Ele nos dá, possamos interpretar com muita transparência e simplicidade o que a sua palavra nos revela. Amém? No texto bíblico em que a mulher hemorrágica creu que se tão somente conseguisse tocar as vestes de Jesus Cristo, seria curada, e assim se sucedeu, temos uma enorme lição que nos remete à grandeza que há na graça e no amor de Deus, e que jamais se coadunará com as práticas religiosas que têm sido apregoadas e multiplicadas pelo mundo afora, Como se fossem de fato manifestações sobrenaturais e gloriosas do poder de Deus, que geralmente vêm de homens, que são líderes religiosos que se intitulam evangélicos até, e beneficia os adeptos de tais líderes e respectivas denominações, a saber, as multidões. Percebamos que, a princípio de tudo, o Senhor Jesus estava a caminho de algum lugar e estava de fato cercado por uma multidão, correto? Óbvio que todos os que ali estavam, ou quase todos, estavam almejando acessá-lo, porque sua fama de homem, qual já havia realizado muitos milagres, já havia se espalhado drasticamente, não é mesmo? Entretanto, observemos que Jesus caminhava, prosseguia em seu percurso, e certamente que ele sabia da condição de muitos ali, que estavam enfrentando enfermidades no corpo e na alma, correto? Óbvio que ele sabia. Mas fica uma pergunta interessante no ar. Por que ele prosseguiu ao seu destino e deixou que as pessoas o comprimissem, quase que o esmagando, para serem tocadas por ele, ou tê-lo perto por alguns instantes, e não as tocava ou não aparentava uma preocupação com elas? Certamente que era porque, conhecendo o coração humano, ele, o Filho de Deus, enxergava como que numa radiografia a essência do interior dos que ali estavam em meio àquela multidão. Pessoal, eles não estavam ali porque se interessavam pelas virtudes que Jesus veio trazer através dos seus ensinamentos e promulgação da fé em Deus, mas sim por um entusiasmo frenético e tresloucado, mesclado com puro interesse de, primeiro, conhecer o homem que fazia milagres de perto, Entretanto, não os milagres provenientes da fé, que tinha que ser, antes de mais nada, manifestada pelo próprio indivíduo que almejava o milagre, tendo em vista os ensinamentos de Jesus, que eram integralmente inclinados a isto, ao ensino de como ter a fé genuína em Deus para tal. Mas sim, eles estavam ali somente pelos milagres que eles tinham tido conhecimento que ocorreram com a presença de Jesus, e cujos milagres eles concebiam ser como um passe de mágica, que em suas mentes emanavam de Jesus, suprindo assim a necessidade de cada um deles, sem que, entretanto,
eles tivessem que se esforçar em nada, muito menos aprender as maravilhas do reino de Deus. Para que eles tinham que aprender a despertarem e manterem a fé para receberem a cura e outros benefícios, né? Não, eles não queriam assim. Eles simplesmente queriam um toque mágico e pronto. Seriam curados. Voltariam para suas tendas ou cidades, né? E se um dia novamente necessitassem de outra cura ou outra providência, aí sim correriam novamente em busca daquele homem e exigiriam dele um novo passe de mágica, onde o trabalho fosse somente de Jesus. Mas nada deles dedicarem tempo para ouvi-lo e aprender as boas novas que ele havia trazido com o propósito de revelar o reino de Deus a quem o ouvisse. Isto não importava para eles. E mesmo Jesus já tendo ensinado muito, sobre o Pai e o seu reino, tantas e tantas vezes. E em segundo plano, muitos dos que ali estavam pensavam que impressionariam Jesus com suas condutas até idólatras e que os impulsionavam a irem atrás de um homem que sequer queriam saber de onde veio ou a que veio, mas sim porque havia criado fama de poder, de curas e milagres, como já foi dito, né? Então muitos já devem estar se perguntando: onde este tema quer chegar? Qual a diferença da mulher hemorrágica para a maioria? Por que ela foi curada? Ela era diferente dos demais? Enfim, que tipo de ensinamentos podemos tirar desta passagem? Ficam todos curiosos em saberem, não é mesmo? Pessoal, não é difícil concluir a diferença da mulher em relação à maioria, o porquê dela ter sido curada e os sublimes ensinamentos que temos nesta passagem. O mais elementar e fundamental é que a mulher que sofria com a enfermidade há exatos 12 anos exerceu a sua fé. E por que ela exerceu a sua fé? Porque ela não pretendia sequer ver o rosto de Jesus, uma vez que a passagem bíblica afirma que ela o tocou por trás em suas vestes. E ainda mais, ela confiava e cria piamente em seu âmago, que se tão somente esbarrasse, tocasse levemente nas vestes do Senhor Jesus, estaria curada. Aí eu pergunto, isto vinha de um entusiasmo? Não nos parece, não é mesmo? Isto identifica com ênfase de que aquela mulher certamente já conhecia o Senhor Jesus com mais profundidade e certamente já havia compreendido sua missão, que não era tocá-la para lhe transmitir a cura, mas ao contrário, ela compreendia que, emanando sua fé nele, já sabendo quem ele era, e ela sim, tocando-o, ou seja, alcançando-o, seria então curada. Compreendem como há uma diferença entre uma multidão eufórica, interesseira e entusiasmada por trás de um homem que tinha fama de milagreiro e de uma mulher que, demonstrando conhecimento pleno de que aquele homem era o Filho do Deus Altíssimo e que o que ele estava trazendo à terra era justamente os ensinamentos, de que o Pai queria reconciliar seus filhos consigo por intermédio dele, Jesus Cristo. E ela ia além, pessoal. Ela compreendia que a reconciliação com o Criador era através da fé, despertada e desenvolvida dentro de cada um. E diferente da multidão, compreendia que não bastava aquele homem apenas vir como qualquer curandeiro que fizesse movimentos de curas prodigiosas, sem que antes da cura, a fé em Deus, na pessoa dele, Jesus, e no seu reino, fosse manifestada por ela, pois daí sim a cura e outros benefícios viriam naturalmente. Todos podem observar como Jesus exultou com alegria na frase de que aquela mulher deveria animar-se, ou seja, alegrar-se muito em seu íntimo, em seu espírito, porque a sua fé a curou. Aliás, ele expressou claramente que ela exultasse porque a sua fé a havia salvado e não a curado. Perceberam? Então,
Tem algo mais precioso que a graça de Deus veio trazer-nos, que não tenha sido a salvação de nossas almas, e esta por intermédio da fé em Jesus Cristo, conhecendo-o e reconhecendo-o como o Filho de Deus amado, né? Como já diz a palavra? É óbvio que não. De que adianta o ser humano ser curado de mazelas físicas e obter uma série de vantagens e benefícios financeiros, por exemplo, se a sua alma se perder? Se não estiver focada na fé, não adianta de nada, não é mesmo? Então, fica aqui bem explícito que aquele episódio entre a mulher hemorrágica e Jesus Cristo exemplifica de uma maneira gloriosa que Jesus não veio trazer movimentos religiosos de curas e prodígios, mas sim o conhecimento pleno do reino de Deus e da sua graça, que foi justamente manifestada pela misericórdia de Deus através dele, Jesus Cristo, com a sua doutrina, que não era outra senão a vontade de Deus. E que vontade era esta? Salvar a todos por intermédio da fé em Cristo, e assim religar o homem, decaído pelo pecado adâmico, ao Criador novamente. Compreenderam? A multidão manifestou o comportamento de curiosos, interesseiros e até mesmo idólatras, pois estavam seguindo desenfreadamente um Jesus que não conheciam a procedência, o teor de seus ensinamentos, ou muito menos que ele era de fato o Filho do Deus vivo. Ou seja, não se importavam com a sua palavra, que é a verdade, né? Que produz a fé e, consequentemente, liberta e salva o ser humano. Mas e a mulher? A mulher compreendeu a mensagem do Cristo, e não só compreendeu, como exerceu o que já havia compreendido, que foi manifestar a sua fé, alcançando a Jesus Cristo. E não exigindo ou manifestando interesse de que ele a alcançasse para que ela apenas desfrutasse da cura do seu mal, sem que tivesse que se esforçar em aprender dele ou nada, né? É certo que algumas passagens bíblicas, pessoal, são altamente relevantes para a demonstração da graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo, e que, resumidamente, estas passagens são belíssimas demonstrações da grandiosidade do amor de Deus, enviando Jesus Cristo à terra para consumar a derrota de Satanás sobre o homem, desde que ele creia no seu sacrifício. Amém? E são passagens aparentemente simples, mas que possuem um conteúdo sublime, pessoal. Entretanto, há que se orar e pedir sabedoria e discernimento espiritual a Deus, a fim de que estas passagens sejam traduzidas, reveladas a nós, né? A fim de que possamos compreendê-las e valorizarmos ainda mais a graça de Deus, que nos removeu do império das trevas e nos transportou ao reino do Filho do seu amor. Que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre. E em breve estaremos com mais uma mensagem que nos vincule mais e mais à graça divina e alimente o nosso espírito com o corpo e o sangue da nova aliança, que sem dúvida alguma é a compreensão do Evangelho pleno. Amém? Até a próxima, aqui mesmo, com mais um momento de reflexão na sua web rádio Primeiro Amor, a rádio dos conhecedores da verdade.